Começaremos essa aula falando um pouco de uma função chamada data.valor. Bom, antes de mais nada, vamos fazer aqui a criação fictícia de alguns dados, alguns informativos para que possamos usar na aula, tá? Primeiro de tudo, você vai fazer a digitação da seguinte frase: digite a data de nascimento, dois pontinhos. Vai pular aí duas linhas e vai colocar aqui converter a data em número de série. Pode pular mais algumas linhas e aí você vai colocar aqui digite a data atual. E aí pulando mais uma linha, converter a data atual em número de série. Aqui em cima nós podemos até fazer um outro informativo, converter a data de nascimento em número de série. Bom, e aí primeiro de tudo vamos aqui mesclar e centralizar todas essas informações para que não tenhamos nenhum risco quanto a digitar informações em locais indevidos, beleza? Bom, vamos colocar aqui todas as bordas para que nós possamos saber, verificar em quais são as células que nós vamos fazer essas digitações. No caso, eu vou estar utilizando a coluna G. Você pode estar fazendo em uma outra coluna, não tem problema. O importante é efetuar o cálculo e trazer a informação devida, tá bom? Bom, as informações que nós temos atualmente seriam essas aqui, tá? Eu vou deixar todos esses informativos aqui em uma cor um pouquinho mais em destaque, para a gente poder dar uma olhada. Bom, como eu mencionei no início da aula, vamos trabalhar aqui com função de data e hora, e a função que nós veremos exatamente será a função data.valor. Bom, o que a função data.valor faz? Ela converte os valores de data em números que possam ser calculados. Ela faz uma transformação. Então, o que nós vamos fazer aqui, por exemplo? Ó, digite a sua data de nascimento. A minha data de nascimento é 24 de 3 de 1995, lembrando que o ano ele precisa estar ali com 4 dígitos, tá bom? Utilizando a função data.valor, né, para quem não se recorda, já tem um tempo que nós não fazemos alguns cálculos, sinal de igualdade, digita a data e ele já vai ter exibição aqui da segunda opção, data.valor, pressiona a tecla Tab para ele autocomplementar e ele vai pedir o texto data, ou seja, qual é a data, qual é o valor em data que eu preciso fazer a conversão. Bom, e aqui tem uma peculiaridade que toda vez que ele fala que é texto, a gente basicamente não consegue selecionar o valor da célula como geralmente a gente faz aqui, que ele não tem interpretação. Então, essa função específica, ela funciona com a seguinte regra. Eu tenho de digitar aqui aspas, né? Lembrando que apóstrofe é uma única, aspas é dupla. E aí eu vou digitar manualmente o valor em que eu quero fazer a conversão, fechar as aspas. E aí, consequentemente, eu fecho os parênteses. E aí, dando Enter, ele fala que eu já vivi 34.784 dias. Essa daqui é a data. E aí ele fala que já se fazem 34.782 dias em que eu nasci. Bom, a data atual, ela é, no meu caso, tá? Você vai fazer aí conforme você estiver vendo essa aula na data específica que você estiver visualizando, que você estiver assistindo. No meu caso é 11 de 8 de 2022. E aí, para mim fazer a conversão data ponto valor, novamente aspas,
11 de 8 de 2022, fecha aspas, na íntegra. E aí são 44.784 dias desde então. Bom, isso seria número de série, na verdade, né? E aí o que eu posso estar fazendo para contemplar isso daqui, para complementar as informações? Eu poderia, por exemplo, para esses valores, esses informativos, saber exatamente quantos dias foram vividos a partir da idade em que eu tenho, né, transformado em número de série, a minha data de nascimento, na verdade, transformado em número de série, e o valor da data atual também transformado em número de série. Então eu poderia colocar aqui, ó, total de dias vividos, por exemplo. E aí, novamente, eu faria uma mesclagem, colocaria aqui, vou colocar um mais escuro, um pouquinho mais escuro, mas não muito também, para não ficar tão difícil de fazer a leitura, né? Para não ficar ilegível. Todas as bordas aqui para dar um destaque. E aqui eu poderia fazer o que? Ó, total de dias vividos. Eu faria a data atual menos o número da série lá da minha data de nascimento. E aí eu já vivi exatamente 1, 2, 3, 10.002 dias. Eu vivi 10.002 dias. Bom, então resumidamente, a função data.valor ela é uma função necessária para fazer a conversão da data e hora, para que você transforme aquele número em um número específico e a partir daquele número você consiga realizar cálculos que sejam condizentes com a situação. No nosso caso foi um exemplo bem simples, bem prático, para dizer que se eu tenho uma data de nascimento e eu tenho uma data atual, eu fazendo a conversão e após ter o resultado de ambas, fazer uma subtração, eu consigo, por exemplo, saber o total de dias em que eu estou vivo, né? E aí você pode fazer tudo isso com seus pais, seus tios, seus irmãos, seus primos, enfim, dá para você brincar com essa função para saber exatamente a quantidade de dias de cada uma das pessoas ao seu redor. Espero que você tenha gostado, é uma aula bem breve, bem simples, mas bem prática, com um intuito e um propósito bem bacana. E eu espero você na próxima aula para que a gente veja mais uma função e entenda aí mais um funcionamento.